Olá, estamos iniciando mais um dicionário de saúde e hoje nós vamos falar de uma família, vamos começar, iniciar, vamos fazer vários vídeos de uma família enorme de vírus, tá? Que é a família do herpes vírus. Só que hoje nós vamos falar da família herpes vírus tipo 1, tá ok? Então vamos verificar quais são esses tipos de vírus, o que esse vírus pode fazer e qual que é ele. Vamos verificar certinho, lembrando que é um vírus de DNA. Ok? Me chamo Maria Aparecida, sou farmacêutica e também estudante já de outra faculdade na área da saúde. E hoje nós vamos falar do herpes vírus humano tipo 1. Mas só relembrando, o vírus pode ser de DNA ou ele pode ser de RNA, tá? Então ele pode ter um ácido nucleico aí, um dos dois. No caso, o vírus humano, que nós vamos falar, o herpes vírus humano tipo 1, ele é de DNA, ou seja, o ácido nucleico dele é o ácido desoxirribonucleico, que é conhecido como DNA, tá? Não pode também esquecer, lembrando, né, lá da biologia do segundo grau, que o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, tá? Então, ele precisa penetrar na célula para ele fazer a multiplicação. E hoje nós vamos falar, então, dessa família enorme, né, que é do herpes vírus humano. Lembrando, novamente, é um vírus de DNA e possui 3 famílias, alfa, beta e gama. Lógico, a gente vai gravar os vídeos de todas as famílias, mas hoje nós vamos falar da família alfa do vírus herpes simples 1, não esquecendo que ele é um vírus de DNA. Então tá aí várias famílias, só que nós vamos se atentar hoje somente no herpes vírus tipo 1. Ele vai se multiplicar, se alojar aonde? Aonde que é o reservatório dele? No seu corpo, no ser humano, tá ok? Tô fora, né? Deus me livre. Ele codifica, então, uma enzima que é a DNA polimerase. É por onde vai penetrar o medicamento e fazer a ação. O medicamento ele tem que inibir essa enzima para não deixar o vírus ficar se multiplicando. Aqui no canal, nós temos um vídeo já que fala do aciclovir, que é um dos fármacos que faz o tratamento tópico principalmente para herpes viral oral. A herpes tipo 1, oral. E então, se você não for inscrito, você se inscreva, você compartilha e você deixa seu like, tá ok? Porque aí você pode assistir os outros vídeos que vão vir também. Lógico, não é só o aciclovir, tá? Tem o valaciclovir, tem o fanciclovir, só que nós só falamos do aciclovir, mas logo eu vou gravar outros vídeos falando dos outros fármacos. Então, hoje nós vamos falar do herpes vírus simples tipo 1. Gente, olha o beijo, tá? Então tem que ter cuidado, por isso que o vídeo tá cheio de beijinhos, os slides. Então o contato do herpes vírus tipo 1 é um contato oral, é o compartilhamento de copo, de escova de dente, objetos contaminados com saliva e vai vários tipos de objeto, aquela beijação que as pessoas têm em criança. Eu sempre fui uma mãe chata e aconselho sempre que as mães sejam chatas ou que a tia seja chata, a avó. Não tem que deixar ficar beijando criança, porque a gente não sabe o que tem ali na saliva, o vírus pode estar em latência, pode estar adormecido ou não, e às vezes a própria pessoa, não porque ela quer, mas às vezes ela não sabe nem que um dos sintomas que ela está tendo pode ser um vírus da herpes e contaminar essa criança. Já ficou uma dica aí, mas vou voltar a falar nisso aí, que isso é muito importante. Agora, qual a principal característica desse vírus? Sabe qual que é a principal característica? Ele persiste no organismo do hospedeiro, tá? Ele não tem cura, não tem como falar assim, eu nunca mais vou ter. Pode ser, vai depender do seu sistema imunológico, mas ele não. Como assim? Não tem cura? Não. Uma vez que você contamina, é para sempre. Então, ó, corre dele, tá ok? Bom, quais são os fatores de retorno? A partir do momento que você se contaminou ou infelizmente por você já teve ele, o que vai acontecer? Ele vai ficar em latência, vai ficar nos seus nervos, dormindo ali, quietinho. Aí, como que ele retorna para o seu organismo? Um dos fatores que é mais estudado nas literaturas que é colocado, o tratamento de antibiótico terapia, que seja uma ceftriaxona injetável, uma bezetacil, ou que seja uma amoxicilina ou uma azitromicina via oral, não importa. Muitas vezes o tratamento com antibiótico, né, baixa, diminui a sua imunidade e acaba que esse vírus acorda e volta a se manifestar em você. Perca de ente querido, ficar triste, né? Queira ou não, a pessoa está deprimida, então pode acontecer que ele vai retornar.
Estresse, seja qualquer tipo de estresse, um estresse aí que você está estudando, ou que você quer ganhar muito, um prêmio, ou futebol, né? Final de torneio, muito comum, às vezes você vê isso em jogadores de futebol, pessoas que precisam alcançar uma meta, ou até mesmo outros tipos de estudo, outros tipos de trabalho, estresse no geral. Trauma. Muitas vezes, o que acontece? Você machuca a boca sem querer, ou você às vezes até morde ali. Isso acontece muito, e aí o vírus acorda e vem para a periferia novamente. Exposição ao sol. E aqui eu vou te dar uma dica. Se você for para a praia, ou se você for sair de férias, ou se você precisar trabalhar e ficar direto em contato com o sol e tá retornando esse vírus, o que você faz? Compra aquela pomadinha de dexapantenol e passa. Não precisa ser a cara, pode ser intermediária. O importante é que seja de pantenol e você passa assim, hidrata bastante essa região. É muito importante você hidratar. E se você for para a praia, usar o protetor solar, todos os cuidados, que com certeza, quem já teve o herpes e já passou por uma avaliação médica e já fez o uso do aciclovir, pomadinha, o médico já deve ter orientado que deve carregar essa pomada quando sentir o sintoma passar novamente, e com certeza ele deve ter te orientado também, principalmente quando você for se expor ao sol, ou o seu farmacêutico, ou o balconista de confiança que você tem. Bom, eu coloquei alguns desenhos aqui do livro, principalmente do Sampaio, que eu adoro, de dermatologia, tá? Fica a dica para você de dermatologia, e muito bom. E então, esse é dos tipos de manifestação, essas bolinhas, tá? Que vai sair. Então, essa pode acometer também a mão? Pode, mas isso eu vou falar agorinha. Então, após a infecção, o vírus vai permanecer em latência, lá nos seus gânglios, como eu já falei. E depois, conforme for, ele pode retornar. Agora, cuidado! A eliminação do vírus pela saliva permanece pelo menos 3 semanas. Tá? Então, às vezes você está fazendo o tratamento mas o vírus ainda está aí. Então, tem que fazer o tratamento certinho. Muitas pessoas às vezes precisam tomar até o comprimido, né? Muitos tratamentos são com aciclovir, por quê? Porque ele é um medicamento mais em conta, ele se torna mais barato o tratamento. Mesmo assim, não é muito barato também não, o comprimido, mas se torna mais barato, porque muitas vezes só o tópico não resolve. Se chegar num caso desse aí, e se você tem o herpes, ele está retornando direto, olha, é muito legal você passar por uma avaliação médica, verificar como está seu sistema imunológico, se não tem nenhuma doença autoimune aí escondida, tá ok? Então, é muito importante passar por uma avaliação médica se você está tendo a herpes, o retorno dela direto. A herpes simples, tipo 2, então, tipo 1, desculpa, como que ela pode acontecer? Pode durar até 12 dias, só que vai depender muito da gravidade, do organismo. Cada pessoa reage de uma maneira, né? Cada pessoa tem um organismo e tem o seu sistema imunológico próprio. Mas quais são as etapas? Do primeiro ao segundo dia, você vai sentir, assim, aquele formigamento, um repuxamentozinho, tá? Às vezes até um inchaço. Mas o segundo até o terceiro dia é visível aquela bolhazinha, e que se não cuidar, se você não tratar, vai partir para uma úlcera, vai formar depois várias feridinhas e vai chegar num caso mais grave, e aí o tratamento é mais longo até chegar na cicatrização. Antigamente era muito comum, né? As pessoas estar com várias feridinhas e falar assim: ah, foi a aranha, eu tava dormindo, a aranha passou, fez xixi, né? Era assim, é muito comum, assim, quem é meio da roça, igual eu fui da roça, do interior mesmo, então isso é comum. Era comum. Agora, com a tecnologia, né, com a internet, as pessoas isso aí tá caindo em desuso, mas é comum, assim, as pessoas da minha idade, ou até mesmo ainda, alguns adolescentes que moram no interior, ouvir isso daí. Mas não, é um vírus e tem que ter cuidado para não contaminar outra pessoa, consciência. O herpes simples, não genital, que é o genital tipo 2, nós vamos falar dele depois, ele pode ocasionar a gengivoestomatite herpética primária. Isso é muito comum em quem? Em criança, entre 6 meses e 5 anos.
O tempo de incubação é de 3 a 10 dias. E se agravar, a criança pode vir a ter sintomas como febre, tá? Um dos sintomas. E pode também essa vesícula se romper e ficar assim, a gengiva muito delicada, muito sensível, com edemaciada. E aí a alimentação vai se tornar o quê? A alimentação vai se tornar difícil. E se essa alimentação se torna difícil, a criança não vai querer amamentar e vai acontecer vários fatores. Então, assim, olha, eu peço encarecidamente, mãe, seja chata. Quem cuida de criança tem que ser chata. Não tem que deixar as pessoas ficar aí beijando recém-nascido, criancinha de 4, 5, 6 meses. Cuidado, você pode transmitir. Às vezes não que você queira transmitir, você às vezes nem sabe que tá com o vírus aí. Então, assim, não beija. Na verdade, criança, tem outras formas de você demonstrar o seu carinho. A fase aguda pode ser de 5 a 7 dias. E 2 semanas, os sintomas vão desaparecer com o tratamento, lógico. Panariz serpético. O panariz serpético, ele não é mais comum. Era antigamente, quando assim, tanto médico como dentista, todos os profissionais na área da saúde, técnica, auxiliar, não tinha muito aqueles cuidados, até aqueles conhecimentos que hoje tem dos IPIs. E aí acabava que se contaminava as mãos. Então era muito comum ter essa contaminação. Os livros relatam isso, mas hoje, na prática, a gente não vê isso mais, tá? Mas a gente acaba vendo, sim, comum em criança. Por quê? Porque a criança já está contaminada e aí ela às vezes chupa o dedinho, né? Não aquelas com chupeta, mas as outras crianças que têm o costume de levar muito o dedo na boca. Aí acaba que a feridinha passa realmente para as mãos. Agora, como que eu posso evitar se eu já me contaminei, se eu tenho esse vírus dormindo em latência? Cuidar do seu sistema imunológico, tá ok? A alimentação é importante, espinafre, brócolis, vários outros alimentos, como as castanhas ricas, né, em vários minerais, oligoelementos, é muito importante. Agora, cuidado com a substância muito ácida, tá? Principalmente se você estiver passando a pomadinha, estiver fazendo o tratamento, cuidado com a substância ácida, como o tomate, né, por causa do licopeno, entre outras substâncias, e o açúcar. Então, assim, não é muito aconselhável a ingestão de açúcar nessa fase, tá? E o vírus herpes tipo 2, vamos falar num próximo vídeo que logo eu colocarei no canal. Então, você aproveita e se inscreva, curte, compartilhe, para você sempre estar assistindo nossos vídeos, tá ok? Beijo, até a próxima!